Você já parou para pensar como um país pode ser citado há milhares de anos, antes mesmo de existir como conhecemos hoje? Pois é. O Irã, que muita gente só associa a conflitos modernos e manchetes tensas, já estava nos planos da Bíblia, e não é de agora. Mas o que será que o destino bíblico do Irã realmente revela? E por que isso importa tanto nos dias de hoje? Peraí. Já imaginou que talvez você esteja vivendo em um tempo onde essas antigas profecias estão começando a se encaixar como peças de um quebra-cabeça? Fica comigo até o final, porque tem detalhes que podem te surpreender mais do que qualquer noticiário. E antes da gente mergulhar nesse enigma, me responde aí. Você acredita que a Bíblia pode prever o rumo dos países modernos? Ou acha que isso é interpretação forçada? Quero saber o que você pensa mesmo, de verdade. Agora segura essa. O nome Irã, como conhecemos hoje, não aparece diretamente na Bíblia. Mas quando a gente fala de Elão ou de Pérsia, opa, aí sim começa a coisa a ficar interessante. Esses nomes estão ligados diretamente ao território que hoje é o Irã. Inclusive, em textos como Daniel 8 e Ezequiel 38, o que parece uma simples menção vira uma peça essencial em uma profecia gigante. Sabe aquele tipo de história que parece ficção, mas está na Bíblia? Então, quando o profeta Daniel fala da luta entre o carneiro e o bode, que representam impérios, ele está falando da Pérsia e da Grécia. E adivinha quem era a Pérsia? Exatamente, o Irã de hoje. Agora para pensar. Por que será que um profeta escreveria sobre esses reinos com tanto detalhe? E mais, por que essa mensagem atravessaria séculos para chegar até a gente agora, no momento onde o Irã volta a ser protagonista em tantas tensões globais? Me diz, coincidência ou um plano muito bem desenhado desde o começo? E olha só que doideira! Em Ezequiel 38, aparece Gog, o líder de uma coalizão que vem de várias nações contra Israel. E adivinha quem está lá junto? Isso mesmo, a Pérsia. Traduzindo, o Irã. Agora me responda sinceramente, será que isso é só uma leitura simbólica ou a Bíblia já estava antecipando alianças políticas e conflitos séculos antes deles acontecerem? Aí entra o ponto mais quente. Essa profecia fala de uma guerra massiva contra Israel. E Israel, hoje, está mais no centro das atenções do que nunca. O Irã, por outro lado, vive num embate direto contra Israel, política, ideológica e até militarmente. O alinhamento dos fatos parece até roteiro de cinema, mas foi escrito milênios atrás. Agora pensa comigo. E se tudo isso for mesmo parte de um ciclo profético prestes a se cumprir diante dos nossos olhos? Será que você está prestando atenção nos sinais? Se você curte mergulhar em temas assim, profundos, cheios de mistério e que fazem a gente pensar lá no fundo, já se aconchega por aqui. Se inscrever no canal é tipo virar parte dessa conversa que vai muito além da superfície. Tá confortável? Então bora seguir. E antes de passar para o próximo bloco, me conta, qual parte dessas profecias mais te arrepia? O fato de elas estarem se alinhando com os dias de hoje? Ou a sensação de que tem algo maior guiando tudo isso? Agora pensa comigo. Se lá atrás a Pérsia era um império poderoso, hoje o Irã é mais do que só um país do Oriente Médio. Ele representa ideias, alianças, resistências e ameaças. Mas a Bíblia já sabia disso? Bora puxar esse fio. Lembra de Ezequiel 38? Aquele capítulo está mais atual que muita manchete de jornal. Ele descreve uma coalizão militar de várias nações vindo contra Israel. E não são países aleatórios, não. Tá tudo lá. Gog, Magog, Tubal, Meseque e sim, Pérsia. Traduzindo em linguagem de hoje, Rússia, Turquia e Irã. E aí? Coincidência ou aviso? A real é que essas alianças que estão surgindo no cenário atual, com tratados, discursos e tensões, parecem seguir o mesmo roteiro de Ezequiel. Você já percebeu isso? Já sentiu que estamos no meio de algo maior, que não é só política e diplomacia? E não é só esse o detalhe curioso, não.
Quando a Bíblia cita Pérsia, ela está apontando para uma identidade que transcende governos. É tipo uma essência espiritual, uma força geopolítica que carrega consigo um papel específico no desenrolar do fim dos tempos. Agora segura essa. O Irã, nos dias de hoje, é um dos países que mais vocalmente se opõe à existência de Israel. E nas profecias, quem está liderando o ataque contra Israel? Isso mesmo, o mesmo povo descendente da antiga Pérsia. Sabe quando parece que as peças já estavam todas colocadas no tabuleiro e agora é só assisti-las se movendo? Imagina se alguém tivesse te contado isso há 20 anos. Você teria acreditado que a Bíblia poderia antecipar movimentos tão específicos? E hoje, vendo tudo acontecer, como negar que tem algo aí que precisa ser observado com mais atenção? Mas espera, antes de ir para o próximo ponto, pensa nisso. Se o Irã está nesse jogo profético, qual seria o seu papel final? Vilão? Instrumento? Ou parte de algo que a gente ainda não entendeu completamente? Sabe aquele tipo de história que parece estar sendo escrita diante dos nossos olhos, mas que começou milênios atrás? Então, é por isso que esse vídeo precisa ser assistido até o fim. Não é sobre religião, é sobre entender o tempo que você está vivendo. É sobre não ser pego de surpresa. E se você chegou até aqui, eu tenho certeza que você já percebeu que esse conteúdo é para quem gosta de se aprofundar, de conectar os pontos, de sair do superficial. Então já fica aqui com a gente. Clica aí para se inscrever. Não é só um botão, é tipo dizer, quero continuar essa jornada com vocês. Agora quero ouvir você. Qual é a sua leitura disso tudo? Você acredita que estamos mesmo vivendo tempos proféticos? Ou acha que a gente só está encaixando coincidências demais? Me conta. Vai ser interessante ver as diferentes visões aqui nos comentários. E pode escrever do seu jeito, do seu ponto de vista, mesmo que for cético. Aqui a conversa é aberta, acolhedora e sem julgamento. Porque, no fundo, todo mundo sente que tem algo diferente acontecendo no mundo, né? No próximo bloco, a gente vai direto para o coração da profecia. Um momento-chave que pode estar bem mais perto do que a gente imagina. Então segura firme. O que vem agora pode mudar a forma como você enxerga o Irã e o próprio destino da humanidade. Irã, Israel e o início do fim? Agora se prepara, porque a parte mais pesada da profecia vem agora. Já pensou se o Irã for uma peça-chave na explosão de um conflito global previsto há milênios? Parece filme de ficção, mas pode estar mais perto do que a gente imagina. Olha só, em muitas interpretações bíblicas, a guerra descrita em Ezequiel 38 e 39 é considerado o estopim para os eventos finais do mundo, o famoso Armagedon. E adivinha quem está lá na linha de frente? A Pérsia. O Irã. Coincidência demais, não? E não é só isso. A Bíblia fala que Deus vai intervir diretamente nessa batalha, com terremotos, confusão entre os exércitos inimigos e até pragas. A parada é apocalíptica de verdade. O curioso é que muitos estudiosos apontam que essa guerra não será iniciada por Israel, mas sim pelos seus inimigos. E um deles, claro, é o Irã. Você já parou para pensar como algo tão antigo pode estar descrevendo tão bem o que a gente vê hoje? Disputas por território, alianças entre nações que se opõem a Israel, discursos carregados de ódio, tudo se encaixando em câmera lenta, mas sem parar. E aí entra a pergunta que vale ouro. A gente está mesmo preparado para isso? Para viver um tempo onde profecias antigas começam a sair do papel e se tornar realidade nas manchetes do dia? E mais importante, qual o nosso papel nisso tudo? Porque a verdade é que essas profecias não são só sobre nações. Elas falam de pessoas, de decisões, de escolhas espirituais, de estar atento ou estar dormindo quando tudo começar. Se você chegou até aqui, respira fundo e pensa comigo. Será que o Irã de hoje, com toda a sua força geopolítica, seu discurso inflamado e sua presença constante nas tensões mundiais, não está cumprindo exatamente o que foi dito séculos atrás? E talvez, só talvez, a razão de você estar vendo esse vídeo agora seja para isso mesmo, para abrir os olhos, para entender o tempo, para não ser só mais um que assiste tudo acontecer, mas alguém que percebe o que realmente está por trás dos fatos. Se você sentiu esse chamado de se aprofundar,
de entender mais, de refletir sobre o mundo com outro olhar, então vem com a gente. Se inscreve no canal, não como quem clica num botão qualquer, mas como quem entra para uma comunidade que pensa, questiona e busca sentido em tudo isso. Aqui ninguém vai te dar respostas prontas, mas vai te convidar a pensar mais fundo. E isso já muda tudo. Agora me conta uma coisa. Você já teve alguma experiência que te fez pensar que o mundo está caminhando para algo maior, algo espiritual mesmo? Alguma situação que te fez parar e dizer: isso não pode ser só coincidência? Divide com a gente. Tem muita gente aqui que, como você, está buscando entender tudo isso. E a sua história pode ser justamente o que vai abrir os olhos de mais alguém. Se esse vídeo te despertou algo, não guarda para você. Compartilha, espalha. Deixa mais gente enxergar o que talvez tenha passado despercebido por muito tempo. E fica com a gente, porque o próximo conteúdo vai além. A profecia não acabou aqui. O Irã é só uma peça. O tabuleiro ainda está se movimentando.